As primeiras escolas indígenas surgiram no Brasil após a chegada dos portugueses, que, acostumados com os hábitos do homem europeu, espantaram-se com as imagens de homens e mulheres vivendo em comunidade, andando de um lado para o outro com seus corpos nus, pintados e adornados com penas, paus e pedras. Vistos como do mundo do demônio, que deveriam ser combatidos, a Igreja foi a principal instituição responsável por civilizá-los, aproximando-os do modelo do ser humano aceitável pelos europeus. Foi nesse contexto que nasceu a educação indígena, com exploradores os escravizando e com os jesuítas ensinando-os a doutrina cristã e os modos tidos como civilizados. Com o surgimento do Estado-nação, a escola afirmou-se como principal instituição responsável pela homogeneização de uma sociedade heterogênea, através da criação de uma cultura comum. Essa sociedade em formação continuou a fazer os povos indígenas sofrer, assim como outras populações, pois continuou a tratar as populações que a constituíam da forma mais conturbada possível. Com a justificativa de criar uma cultura comum, foi-se imposta a assimilação de uma cultura própria dos grupos dominantes, beneficiando uma minoria populacional e promovendo o fracasso escolar dos pobres, negros, índios, camponeses e da população de regiões menos favorecidas. Esse modelo de educação universal e igualitária mostrou-se falho, uma vez que promoveu a exclusão e a discriminação desses povos, firmando assim a importância da criação de escolas públicas diferenciadas de uma educação intercultural. Somente a partir do século XX, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o ensino começou a mudar e o debate da importância de uma educação intercultural, contrária à ideia de uma escola igual para todos, ganhou centralidade nos debates políticos sociais. Depois de muitas lutas, em 1988, a população indígena brasileira conseguiu assegurar o direito ao pleno desenvolvimento de suas culturas, direito fortalecido em 1993, com a publicação das Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar Indígena, que reconheceu o direito à diferença e a proteger as organizações sociais, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições próprias das populações indígenas. Em 1996, a Lei nº 9.394, de Diretrizes e Bases, garantiu a criação de programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas. Nesse contexto, surgiram no Brasil inúmeras experiências de implantação de escolas indígenas diferenciadas e de cursos de formação de professores indígenas, entre eles o curso de formação intercultural para educadores indígenas, implantado no UFMG em 2005, que garantiu a presença real de 142 estudantes indígenas na instituição. Diante de tantas conquistas, surgem inúmeras questões. Entre elas, como podemos entender a educação indígena? Como construir uma escola indígena pública e diferenciada? Entender a educação indígena implica em compreender a ideia de educação que os índios possuem. Para os índios, a educação não acontece apenas no ambiente escolar. A escola não é o principal componente da educação, e sim os sujeitos mais velhos das comunidades, que passam sua tradição de geração a geração e ensinam o saber prático, que os possibilitam viver e conviver na aldeia, por meio do aprendizado da pesca, da caça, do respeito à natureza, do artesanato, do jeito de ser e muito mais. Eu sou Rodrigo Ednilson de Jesus, sou professor aqui da Faculdade de Educação, do Departamento de Administração Escolar, e sou vinculado ao curso de Pedagogia aqui na FAI e ao curso de Licenciatura Indígena, né? Apesar do nome Licenciatura Indígena, o nome institucional do curso é Formação Intercultural de Educadores Indígenas, FIEI, né? O FIEI é um curso de graduação voltado a professores indígenas para atuação na educação básica, né, ensino fundamental e médio, né? E esse curso ele é um curso regular da universidade que acontece no formato de alternância, o que implica
que a gente tem módulos intensivos na universidade, né, onde acontecem disciplinas, orientações, seminários temáticos, e acontece também intermódulos, que acontecem então nas comunidades de origem desses estudantes, né? Então a gente tem esses processos ao longo do ano, ao longo do semestre. Portanto, a gente tem também um calendário diferenciado em relação aos outros cursos que acontecem diuturnamente, né? Atualmente a gente tem 4 turmas em funcionamento, que são turmas com entradas semestrais e estudantes vinculados a diferentes áreas do conhecimento. Então a gente tem uma turma de Ciências da Vida e da Natureza, uma turma de Matemática e Suas Tecnologias, uma turma de Línguas, Artes e Literatura e uma turma de Ciências Sociais e Humanidades, né? Então esses estudantes, eles são estudantes indígenas de diferentes comunidades indígenas no Brasil. Atualmente a gente tem as etnias Xacriabá e Pataxó em grande número, mas a gente também tem estudantes Guarani e estudantes Pancararu. Esse curso de formação intercultural, ele surge como uma demanda também dos povos indígenas de Minas e da Bahia, né? E ele é, de certa forma, um resultado de um projeto que foi desenvolvido ao longo dos anos 2000, que era um programa em parceria com a Secretaria de Educação de Minas Gerais, do magistério indígena, que era a formação desses professores em nível de magistério para atuar, sobretudo, no ensino fundamental, né? Na ocasião, participaram professores Xacriabá, Machacali e Krenak, né? E desse curso acabou amadurecendo a proposta de uma turma de licenciatura, nível de graduação, que depois se transformou em curso regular. Esse curso que a gente tem hoje, ele é um curso que ele traz muitas inovações para dentro da universidade, não só a própria presença dos estudantes indígenas na universidade, o que coloca em contato com muitas pré-noções e faz as pessoas se questionarem sobre a própria imagem dos indígenas que a gente foi socializado, aprendeu a imaginar, e esses estudantes, eles questionam com seus corpos esse imaginário, mas ele também coloca em questão o objetivo da educação, o objetivo da formação de professores e também o próprio currículo e a didática, né? Ou seja, como a formação de professores indígenas ela está a serviço dos próprios povos indígenas, ou seja, é uma preocupação de formar os professores para atuarem nas suas comunidades, né? Isso explica inclusive o fato de que esses professores eles são, boa parte, indicados pelas comunidades para vir fazer o curso. Então o currículo precisa ser um currículo específico que dialogue com a própria cultura desses estudantes. Não é, portanto, um curso para formar para o mercado de trabalho ou para ser alguém na vida, mas é um currículo que se presta ao fortalecimento da cultura indígena, mas também um fortalecimento da consciência de direitos, né? E o diálogo com esses conhecimentos não indígenas ele se torna necessário nesse momento, né? Seja pela defesa de terras, seja pela consciência de uma educação diferenciada, né? Então, ao longo do curso, a gente dá um sentido concreto àquele jargão, que às vezes é bastante repetido, de que na relação educativa a gente aprende e ensina, né? Com os estudantes indígenas, a gente de fato aprende muito, porque trata-se de uma lógica cultural que a gente não domina e que muitas vezes a gente desconhece, né? E ignora, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma troca de conhecimentos no campo das ciências sociais, no campo da própria criação da escola não indígena, das próprias diretrizes curriculares para a escola indígena, a gente também aprende formas de
conhecer e conviver e transmitir conhecimentos, que é uma prática cultural há muitos anos na escola indígena. Tá? E nas disciplinas propriamente que eu trabalho com a disciplina de escola, gestão e currículo. Tá? Uma das discussões que a gente faz é a discussão da própria construção das escolas indígenas em diálogo com as diretrizes normativas sobre educação escolar indígena. E o que a gente percebe é que ainda existe no Brasil, sobretudo nessas comunidades, nessas etnias das quais eu estou me referindo, um lapso entre as noções das diretrizes e a escola concreta. Por quê? Porque boa parte dessas escolas elas ainda estão inspiradas por um modo branco de fazer escola para os indígenas, que é uma escola marcadamente homogeneizadora, catequizadora e com o objetivo de transformá-los em civilizados, deixar de ser índios. Então, muitas escolas ainda têm essa marca, algumas escolas elas estão passando pela transição e algumas escolas estão mais próximas desses princípios que eles mesmos acham fundamentais. Ou seja, eles fazem uma diferença entre o fato de alguns deles, e sobretudo alguns dos seus professores, terem estudado em escolas não indígenas, fora da aldeia, e a diferença deles hoje estarem estudando em escolas indígenas dentro da aldeia com professores indígenas. Ou seja, muitas das escolas mantêm ainda uma infraestrutura pensada como uma escola normal, uma escola quadrada, onde as pessoas sentam em lado, obedecem fragmentações de disciplinas e de horários, mas muitas escolas já conseguem construir uma lógica de tempos diferenciados, de conteúdos diferenciados, de metodologias diferenciadas. Ou seja, e aí aproxima mais de uma escola intercultural, bilíngue e diferenciada, que é o que rege a própria Constituição da Educação, a LDB, e as diretrizes. Né? Então a gente tem hoje no Brasil situações muito distintas no que se refere à educação escolar indígena. Né? Não dá para a gente falar da educação escolar indígena como um bloco homogêneo. Né? A gente tem escolas que estão mais numa lógica ainda ocidental de escolarização, né? Mas consegue reconhecer experiências, inclusive entre os nossos estudantes do FIEI, de construção dessa escola diferenciada. Né? E uma escola que atenda aos interesses da comunidade, né? E não atenda os interesses do mercado por formação de mão de obra, qualificação. A escola diferenciada também é vista como uma forma de defesa da vida indígena, contribuindo para a luta e organização das comunidades indígenas, sendo uma ponte que liga a aldeia e o mundo. Com o pé no chão da aldeia e com o pé no chão do mundo, os professores precisam ter um compromisso com a comunidade indígena, sendo eles escolhidos pela própria comunidade. Uma proposta tão inovadora de educação implica também grandes dificuldades, riscos e desafios, que são apresentados desde as normas impostas pelo sistema de educação, como, por exemplo, a exigência do preenchimento de vários diários de classes, documentação dos alunos e calendário escolar, até a precariedade dos prédios escolares. Como principal desafio está a consolidação da escola diferenciada. Nesse processo, os cursos de formação possuem importante papel a desempenhar, pois possibilitam uma maior fundamentação para o trabalho dos educadores indígenas em sala de aula, no diálogo entre cultura acadêmica e a cultura indígena. A educação intercultural é um importante passo para reconhecer as diferenças e não excluí-las da sociedade. Talvez
Se esse reconhecimento tivesse sido efetivado nos séculos passados, o índio Galdino Jesus dos Santos não teria sido vítima da ação de 5 jovens de classe média alta, que incendiaram o seu corpo enquanto dormia em um ponto de ônibus em Brasília, um dos crimes que mais chocou o Brasil.